Desenganado, desenganada, você que está passando com a mente, né? Você está passando por momentos com a sua mente está bloqueada, está travada, você que está com o filho doente, qualquer problema, Deus, Ele quer sanar, Deus, Ele quer resolver, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Você preste muito bem atenção, porque se a minha voz está chegando até você, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que batiza com o Espírito Santo, o evangelho que muda a vida, ele já está lhe alcançando. Eu tenho certeza que os demônios já estão preocupados, porque nós vamos estar orando, preparando o ambiente. Você de norte a sul do país, se você está ouvindo essa mensagem pelo evangelho, preste atenção à palavra, porque a palavra é quem liberta, junto com o poder sobrenatural do Espírito Santo. O ambiente aqui já está começando a ser tomado pela presença de Deus, e aí onde você estiver também, o poder de Deus ele vai lhe alcançar. Os anjos de Deus, que são milhares e milhares de milícias de anjos, eles já estão preparados, segundo a palavra, para poder tocar você, tocar o seu corpo nesta noite. Hoje você começa essa madrugada e vai alcançar libertação. Você vai alcançar salvação, você vai alcançar a graça, e a graça vai alcançar você. Portanto, esteja preparando o seu espírito, esteja preparando a sua alma e esteja preparando o seu corpo. Eu quero que algum de vocês aí, se vocês também tiver um copo com água, vocês peguem um copo com água, você deixe perto aí, tá bem? Se tiver alguém, duas pessoas aí que uma está doente, a outra não está, fiquem juntas, porque hoje nós vamos nos deixar a ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é um ser ativo, ele é o gerador de vidas, e ele é o gerador de vidas. Quando eu digo vidas, é a vida no espírito, a vida na alma e a vida no corpo. E Deus hoje, para louvor e glória da tua graça, da obra de Jesus na cruz do Calvário, vocês estejam prontos para a impactação de Deus na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Então, se tem alguém enfermo, você chame alguém, coloque aí diante do rádio, tá certo? Fique em posição, fique atento, porque o Espírito Santo vai lhe tocar, a palavra de Deus vai lhe tocar, o poder de Deus vai lhe tocar, a unção de Deus vai lhe tocar. Só creia e acredite que vai acontecer. Amém? Os telefones já estão liberados aí. Se você também tiver uma causa que você não tem como resolver essa causa, o que estiver acontecendo com você e com a sua família, se alguém está enfermo, está acidentado, se vai fazer uma cirurgia, não importa o problema, diga qual é a dificuldade na sua vida, entre em contato com o telefone, que o nosso irmão Gil, ele vai agora dar as orientações para você. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o telefone da Rádio Jornal é 3024 7700. 3024 7700. Você também pode mandar uma mensagem escrita ou áudio, e aí nós passamos para o pastor Roberto, em nome do Senhor Jesus. Amém? 3024 7700. Glória a Deus. Então vamos começar com a oração, e depois da oração nós vamos entrar na palavra. Você que está me ouvindo aí agora, eu quero que você concorde com essa oração. Nós vamos estar orando, e essa oração que nós vamos fazer é preparando o ambiente, tá? Para que os anjos de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, ele faça aquilo que ele quer fazer nesta madrugada. Pai Celestial, toda honra, toda glória e todo louvor nós damos ao Senhor. Tu és o Deus Senhor, que faz as coisas acontecer. Pai, a tua palavra é a verdade. Nós damos graça ao Senhor pelo ministério do Espírito Santo. Nós damos graça ao Senhor porque o Senhor nos deu, Senhor,
a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nós queremos dar ao Senhor o louvor, a honra e a glória, e te pedimos que o Senhor libere os teus anjos de norte a sul desta nação, aonde, Senhor, a minha voz está sendo alcançada agora, ouvida. Eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor libere os teus anjos. Eu quero pedir também, para o nome de Jesus Cristo, que o Senhor já prepare o sangue da expiação, o sangue da propiciação, Senhor, para estar, Senhor, purificando consciências, para estar salvando, para estar curando, para estar, Senhor, libertando, tirando o homem, Senhor, do pecado, do império das trevas e lançando ele para o reino do Filho do seu amor. Libera os teus anjos, anjos de Deus, anjos que foram já liberados pelo poder e pelo nome de Jesus, conforme está escrito em Hebreus 1:7 e 1:14, que esses anjos são usados como labaredas de fogo e moinho de vento, e eles ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, no nome de Jesus Cristo, e sejam preparados nesta madrugada para libertar vidas, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Esteja em cada lar, esteja em cada casa, hospitais, aonde tiver um homem, uma mulher, uma criança, onde estiver alguém enfermo nesta madrugada, Senhor, alguém com problema, o Senhor vai entrar, seja, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, seja, Senhor, aí pelos anjos, o Senhor vai entrar, vai trazer libertação e vai trazer vida, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Aí, pastor Gil. A paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã Gorete. Pastor Roberto, fala com o Senhor, viu? Ok. Tá certo. É Pastor Roberto, viu? Roberto. Pastor Roberto. Pastor Roberto, tudo bom? Tudo bem? A graça e a A paz. paz do Senhor. A paz. Ó, te dá honra, te dá um bom. Me mostrou como é que a gente perdoa. Então veja bem como é que a senhora vai fazer. A primeira coisa que Deus falou comigo quando eu estava com essa dificuldade de perdoar, que eu tive um problema com uma pessoa muito ligada a mim, eu não podia nem pensar nessa pessoa. Era difícil para mim. Então eu dobrei os joelhos no meu quarto e eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me ajude no nome de Jesus Cristo, porque a senhora tem que fazer isso. O perdão é uma decisão. Porque quando a senhora não perdoa, a senhora coloca alguém preso. E quando a senhora coloca alguém preso, a senhora também está sendo presa. Porque existe na Escritura uma parábola, e na verdade não é nem uma parábola, é uma realidade, de que um certo rei, ele chamou os seus súditos, seus servos, para poder prestar conta. E ele liberou alguém que lhe devia uma grande soma de dinheiro. Na verdade era 10.000 denários. E depois que ele perdoou, ele foi perdoado, foi liberado, e ele encontrou um conservo seu, e ele disse: você me pague agora 100 moedas. E ele: você tenha paciência comigo, que eu vou lhe pagar. E ele: não, e começou a enforcar, e alguém viu que ele não tinha perdoado aquela pessoa, aquele conservo. Aí ele chamou o rei, e o rei mandou chamar essa pessoa que ele tinha perdoado uma grande dívida, que ele não tem condições, e ele disse assim: olhe, você não perdoou o seu conservo, eu fui benigno com você. Ele aí mandou prender ele, e ele ficou preso e disse: você só vai sair dali quando você pagar o último centavo. O que significa isso na vida? Se a senhora não perdoar, os verdugos, os demônios, eles vão, entendeu, fazer a senhora sofrer angústia, tristeza, depressão. A sua vida financeira vai ficar ruim, a sua vida de saúde vai ficar ruim, a sua vida, tá, de mente vai ficar ruim, entendeu? Então tudo isso é por falta de perdão. O que é que a senhora tem que fazer? A senhora tem que clamar e dizer a Jesus: Jesus, me ajude a perdoar. Aí o que é que Jesus vai fazer? Você vai para o quarto, dobra seu joelho e diz: Jesus, me perdoe.
Aí ele vai dizer, perdoe também. Aí a primeira coisa que a senhora vai fazer, a senhora vai pensar na pessoa que lhe fez o mal. Pense nela. A senhora vai pensar. Quando a senhora conseguir pensar, aí a senhora agora vai chamar o nome dela. Vai dizer o nome dela. Muito obrigado. Calma, ainda tem mais. Eu fico assim, meu Deus, que eu perdoo, aí eu perdoo. Daqui a pouco vem um pouco de raiva. Aí eu perdoo, aí vem um pouco de raiva. Calma, ainda aí eu vou tem me mais. ajoelhar e vou pedir perdão a Deus Tem e vou mais, perdoar mais Marita, essa ainda tem pessoa, mais. tá certo? Ainda tem mais. Depois que a senhora pensar na pessoa, a senhora fala o nome dela, entendeu? A senhora vai fazer isso todo dia. Depois que a senhora falar o nome dela, vai trazer isso de lá do seu coração, a senhora vai dizer, diz o nome dela e diz, eu te perdoo no nome de Jesus. Depois que a senhora dizer, eu te perdoo no nome de Jesus, a senhora vai dizer, eu amo você em nome de Jesus. Então, quando a senhora pensar na pessoa, Tá, um cheiro fala o pro nome senhor da e um cheiro pra pessoa, pastor Gil, viu? perdoar e amar todos os dias, aí Deus vai começar a operar na sua vida. Aí a senhora vai ser surda pastor e a Gil, olha pessoa por vai mim ser surda também, também. pastor Gil. Tá, Amém? um cheiro. Depois vai ser Gil, na hora do início escolher um pra mim, viu? Tá bom, depois a gente ora, tá bem? Então eu vou começar Tá bom, agora tchau. no início da mensagem e fique atento, todos vocês, à mensagem. Amém? Então o tema da mensagem de hoje é a autoridade do nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus, ele conquistou esse nome. O texto que nós vamos ler é um texto que está na epístola chamada Carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Preste atenção à palavra, porque a palavra é quem liberta. E ele diz assim: essa leitura nós vamos fazer porque foi o Espírito Santo que mandou o apóstolo Paulo escrever. Então olha o que diz a Escritura pelo Espírito Santo, versículo 5 ao versículo 11, Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia, aleluia, autoridade do nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero começar aqui mostrando o que é pecado, pecados, justiça de Deus, o sangue de Jesus e o nome de Jesus. Então a gente começa mostrando o que é pecado. O que é pecado? Eu não estou falando pecados. O que é pecado? Pecado é diferente de pecados. O homem, ele não é pecador porque ele peca, ou seja, ele comete pecados. Não. O homem, ele é pecador, ele comete pecados por causa do pecado. Então o pecado no singular é uma enfermidade, é uma doença, é uma árvore, é uma natureza, é um mal que está dentro do espírito do homem. E este homem, por ter o pecado dentro dele, este homem está morto, e morto para Deus. E todos os que estão mortos para Deus,
eles não podem usufruir da alegria, da saúde, da bonança. Ele não pode usufruir da graça, porque ele está longe da presença de Deus. E a presença de Deus nos traz consolo, conforto, paz, saúde, alegria, satisfação, bênçãos e tudo que a graça satisfaz. Então, o pecado é isso. Então eu quero mostrar aqui que pecados é diferente de pecados. Pecados é o resultado das atitudes de um homem que age por causa do pecado. O apóstolo Paulo, ele disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, porque dentro de mim há uma natureza, dentro de mim há um mal, dentro de mim há uma lei que opera contra os meus membros. Então essa lei é algo que tem uma força, que tem um princípio, que vai fazer você ir, viver e cometer na direção dela, da força dela. Então esse pecado tem uma força dentro deste homem que é pecador, que faz ele pecar, faz ele cometer o que é errado. E pecado é transgredir a lei. Então o homem que tem essa natureza mal, essa natureza maligna, essa natureza adâmica, essa natureza do diabo, ele não consegue fazer o bem. Então tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, o homem não consegue fazer, porque dentro dele tem o pecado. E agora ele começa a praticar pecados. Então esse homem está fadado à falência. Esse homem está fadado aí agora a ficar distante de Deus. Esse homem agora está fadado a ser condenado. Por isso que hoje nós estamos pregando hoje sobre a autoridade do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele vai hoje libertar pessoas que o pecado está avassalando a sua vida e que comete pecados. Então, para o problema do pecado, Deus tem uma solução. Para o problema também dos pecados, que são os atos de injustiça, os erros que nós cometemos, Deus também tem a solução. Então você já sabe o que é pecado, que é este mal que habita dentro do homem, esta lei que faz você errar, e sabe o que é pecados, que são os erros que você comete. Agora eu quero falar sobre justiça de Deus. Então, justiça de Deus é tudo aquilo que Deus fez através da obra da cruz de Jesus, fazendo ele derramar o seu sangue, para que agora este homem entre na presença de Deus sem medo, sem vergonha, sem condenação, como se nunca tivesse pecado. Então Deus quer hoje que você faça parte dessa justiça. O homem pecou, o homem caiu, o homem transgrediu, mas Jesus, ele fez a obra, e esta obra agora se chama a justiça de Deus. Por isso que o tema de hoje é a autoridade do nome de Jesus, porque este nome, ele resolveu o problema do pecado, ele resolveu o problema dos pecados, ele justificou você. E agora você vai estar pronto para poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. Então nós vamos também conhecer um pouquinho sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma arma de defesa. Você nunca vai usar o sangue de Jesus, nunca vai usar o sangue de Jesus para você estar expulsando demônios. Não. Você nunca vai estar usando o sangue de Jesus para repreender alguém. Não. O sangue de Jesus é o sangue para limpar sua consciência de pecado. O sangue de Jesus é o sangue para santificar você.
O sangue de Jesus é o sangue que prepara até o novo mundo, a nova era que está vindo por causa do sangue. Porque o sangue, ele vai resolver o problema dos pecados. O sangue, primeiro, ele vai agradar a Deus, e ele agradou a Deus. Então você vai fazer uso do sangue para os demônios. Porque os demônios, eles não conseguem ver um homem quando ele está atrás do sangue. Porque o sangue é proteção. O sangue é cobertura. Aleluia! Então o sangue de Jesus é poderoso. Não só para comprar, mas para apagar os pecados, para comprar o homem, para lavar os pecados, para purificar a consciência, para poder pegar esse homem, fazer um novo homem e colocar ele agora santo e perfeito diante de Deus. O sangue de Jesus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que a pessoa às vezes está com a consciência de culpa, e quando ele diz: Senhor, passe com o teu sangue na minha consciência, aí o sangue vai e opera, porque o sangue, ele é espiritual e o sangue é divino. Aleluia! E nós vamos também conhecer sobre o nome de Jesus. Aleluia! Este nome que Jesus estava guardado para ele. Jesus significa salvação. Quando o anjo, ele estava ali, né, e aqueles homens que estavam, eram os pastores, os anjos se apresentaram para ele. Ele disse: diga que vai nascer em Belém Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus significa Salvador, salvação. Então há poder no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então hoje você vai experimentar, tá, dessa justiça de Deus. Você vai experimentar do sangue de Jesus, e você vai experimentar também do nome de Jesus. Aleluia. Então eu já disse o que é pecado, tá bem? Agora eu vou dizer o que foi que o pecado fez. Então você hoje que se encontra distante de Deus, você hoje que se encontra acusado por Satanás, você hoje que se encontra um pecador, está cansado do pecado, e você mesmo diz que eu não nasci para o céu, eu não sei para onde eu vou, eu acho que eu vou para um inferno. Então pare de dizer isso, pare de dizer, porque o sangue de Jesus libertou você. Enquanto o pecado fez 3 coisas, o sangue desfez essas 3 coisas. Então eu vou dizer agora o que foi que o pecado fez. Então quando Deus colocou Adão ali no paraíso, ele colocou Adão, e Adão transgrediu a lei de Deus. Ou seja, ele disse ali, tá bom? Ele falou ali, Adão falou ali, a Eva, ele chegou e disse para Eva, tá? Ele disse: Eva, eu vou comer. Então quando ele disse: Eva, eu vou comer, ele concordou com Eva, que Eva tinha concordado com o diabo, e aí estava discordando de Deus, porque Deus disse: não coma, e ele comeu. Então ele transgrediu a lei. Pecado é transgredir a lei de Deus. Então a gente muitas vezes está transgredindo. Você tem transgredido a lei de Deus todo o tempo, mesmo inconsciente. Por que você tem transgredido? Porque dentro de você habita a lei do pecado. Mas Deus quer hoje limpar, quer lavar, quer purificar, quer salvar você. E Deus quer hoje resolver o problema do seu pecado, que Ele já resolveu na cruz, e o problema dos pecados, que Ele também já resolveu na cruz. Amém? Então o que foi que o pecado fez? 3 coisas o pecado fez. A primeira coisa que o pecado fez foi afastar o homem de Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o pecado, a primeira coisa que o pecado fez foi afastar o homem de Deus. Quando o homem é afastado de Deus, aí a palavra de Deus, ela é concluída na vida do homem, porque Deus disse: no dia que você pecar, você morre. Então afastar-se de Deus é morrer. Então você que se encontra nesta madrugada afastado de Deus, você que não quer saber de Jesus, você que quando alguém diz assim:
vamos para a igreja, entregue sua vida a Jesus, e você diz não, não e não, é porque você está morto espiritualmente. E Deus hoje está falando para você, Jesus está falando para você: eu quero que você venha para mim, porque aquela obra na cruz que ele fez não foi para ele, foi para você. Embora tudo é feito por ele, por meio dele, para ele, porque você foi feito por ele e você está sendo salvo por meio dele, e você vai voltar para ele, mas aquele trabalho na cruz foi para você. Então, assim como o pecado afastou o homem de Deus, ele fez outra coisa terrível. Ele agora deu ao homem a consciência de que o homem, ele é pecador. E a pior coisa para o homem é quando ele diz: eu sou pecador. Porque quando ele diz eu sou pecador, ele está dizendo: eu estou condenado a viver eternamente longe de Deus. Eu sou um fracasso, eu sou desgraçado. É o que o homem pecador diz: eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou desgraçado, eu estou condenado. Entendeu? Então veja bem, a segunda coisa que o pecado fez, primeiro foi afastar esse homem de Deus, depois foi colocar dentro da consciência dele de que ele agora vai passar a eternidade longe de Deus. E a terceira coisa que o pecado fez foi dar a Satanás o direito de apontar o dedo para o homem e chegar diante de Deus e dizer bem assim: olha, o homem está condenado e ele agora é igual a mim. Então a pior coisa é você estar sendo acusado por Satanás. Quantos de vocês levantam de manhã e já se sentem acusados? Quantos de vocês estão agora com a mente cansada, se sentindo acusado? Quantos de vocês aí agora dizem: eu não sou nada, eu não presto para nada? Não digam isso. Isso acaba hoje, porque você é precioso. Você que está ouvindo o evangelho nesta madrugada, lembre-se, você é a preciosidade de Deus. Você é a obra-prima de Deus. A obra-prima da criação de Deus é você. Você pode não entender, mas você é a melhor obra que Deus fez. Por isso que o diabo tem ódio de você, porque Deus deu a você o que não deu a ele. O que foi que Deus lhe deu que não deu a ele? A imagem de Deus. Ou seja, você tem o caráter de Deus, você tem o amor de Deus, você tem a empatia de Deus, você tem a moral de Deus, você tem a personalidade de Deus. Mas tudo isso foi perdido por causa do pecado. Mas aí agora, como o pecado fez essas três coisas, e hoje você pode se encontrar assim, agora nós vamos mostrar aqui agora a solução que Deus fez através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, através do sangue. A primeira coisa que o sangue vai fazer, e já fez, foi reconciliar o pecador com Deus. Aleluia! Então ele fez isso na cruz. Então hoje a diferença entre mim e você é só o conhecimento. E esse conhecimento está chegando nesta madrugada na sua casa, está chegando no seu ouvido, está chegando no seu espírito, está chegando no seu corpo. Então a primeira coisa que o sangue de Jesus fez foi fazer expiação e propiciação. Então o sangue de Jesus está pronto no céu para reconciliar você com Deus, porque ele já fez esse trabalho. Quando ele chegou na cruz, que ele terminou o trabalho, ele disse uma palavra em grego que significa tetelestai. Tetelestai no grego significa está consumado, está acabado, já foi feita a justiça, terminei a obra. Então, diante disso, nesta madrugada, você que está passando por dificuldades, você que é um pecador, você que está cansado de pecar, você está cansado dessa vida, está amargurado, sua vida está atrapalhada, você tem vontade de morrer, de se matar, pare, o sangue é para você. O sangue primeiro foi para Deus, mas hoje o sangue é para você. Entendeu? Então a segunda coisa que o sangue fez, a primeira foi reconciliar o homem com Deus, a segunda foi limpar essa consciência do homem
e dizer a Ele: agora eu sou filho de Deus, agora eu sou justiça de Deus, agora eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, agora eu vou passar a minha eternidade com Deus. Então foi esse o trabalho do sangue de Jesus. Então hoje Deus quer mudar a sua vida, você nesta madrugada, você que não tinha nenhuma esperança de viver, você que está ouvindo essa palavra hoje, essa palavra é estritamente para você, ela é estritamente para você que estava agora pensando em suicídio, que estava pensando na amargura, você que estava ou está em tédio, em angústia, em tristeza, dizendo que você não presta, dizendo que as coisas não dão certo para você, dizendo: eu quero sumir, para mim dá tudo errado, eu não presto, entendeu? Ninguém gosta de mim. Tudo isso é coisa maligna. Deus ama você e Ele já provou isso na cruz do Calvário. E a terceira coisa que o sangue fez: a primeira foi reconciliar o homem com Deus, a segunda foi dar a você, ao homem, a consciência dele dizer: eu agora sou filho, estou voltando para Deus, aleluia, eu tenho um pai. E a terceira coisa que o sangue fez foi dar a você agora o direito de olhar para Satanás e dizer: Satanás, você não pode mais me acusar. Olhe para o sangue de Jesus, e o Espírito Santo vai clamar dentro de você e vai dizer: Abba. E você vai dizer: Pai, Jesus está ao seu lado. E Jesus vai dizer: é isso mesmo, Satanás, olhe para o sangue, porque lá existe um tabernáculo eterno, e esse tabernáculo está diante de Deus, e o sangue está posto diante de Deus, e este sangue é divino, é espiritual, e ele está pronto para fazer de você hoje uma nova criatura. Ele está pronto para tirar você do império das trevas e lançar para o reino do Filho do seu amor. Ele está pronto para retornar, fazer você retornar a Deus, para justificar você, para santificar você e para você ser uma nova criatura. E a nova criatura é uma criação, é uma criatura que ela nasceu, ela não entra na igreja, ela não entra no corpo, ela nasce no corpo. Então a nova criação, ela nasce da palavra e do Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Essa palavra, ela está chegando a você. Agora, como é agora que você vai se colocar? Como é que você vai se colocar diante de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que pecou, você que está em pecado. E o que é o pecado? É transgressão. O pecado traz prisão. Você que está aprisionado, você se sente que está aprisionado. Você que está em depressão, muitas vezes a depressão é por falta, é por falta de dopamina, de endorfina e muitas coisas que tem. Mas depressão muitas vezes também é opressão maligna, diabólica, por causa do pecado, entendeu? Mas Deus já resolveu o problema dos pecados. E Ele já resolveu o problema dos pecados de toda a humanidade. Aí você pode perguntar agora: Pastor Roberto, Deus já resolveu o problema do meu pecado? Sim, porque Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado não tem mais poder para mim, que conheço a verdade, que crie na obra da salvação, na obra da cruz, e disse: Jesus, muito obrigado, o Senhor é meu Redentor, o Senhor me comprou. Então quando eu digo isso, eu digo: eu creio no Senhor, entre em meu coração. Nesta hora, o que acontece? Nesta hora, aí há uma atuação do sangue de Jesus, juntamente com o Espírito Santo. Então o sangue de Jesus, ele tratou dos nossos pecados do passado, ele trata dos nossos pecados do presente e já tratou também dos nossos pecados do futuro. Olhe o poder do sangue. Em Efésios, no capítulo 1, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: olha, em quem temos a redenção. Redenção significa que nós fomos comprados. Então nele nós temos a redenção, a compra pelo sangue de Jesus. Então Jesus já nos comprou. E outra, aprenda uma coisa:
Quem pagou o preço? Jesus. Ele pagou a quem? A Deus. Porque nós nunca pertencemos ao diabo. Porque se nós pertencêssemos ao diabo e Jesus pagasse a ele, então Jesus seria dele. Por quê? Porque ele não estaria satisfazendo a justiça e a santidade de Deus, que é dono de tudo. Até o diabo pertence a Deus. E o diabo, ele só anda quando Deus diz anda. O diabo não pode fazer nada com o Filho de Deus. Pessoas que trabalham em macumba, em feitiçaria, em bruxaria, quando ele vai fazer um trabalho para um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe o que é que ele diz? Com esse eu não posso. Porque o demônio diz: esse pertence ao homem de lá de cima. Aleluia! Pertence a Jesus. Há um homem no céu. Há um homem no céu. Quem é esse homem? Jesus Cristo de Nazaré. O verbo que se fez carne, que habitou entre os homens, que nasceu no ventre de Maria, que cresceu, que foi na cruz, que morreu, que foi sepultado, que foi ressuscitado, que se apresentou diante de Deus e foi glorificado, porque o sangue dele é o sangue eterno, é o sangue de Deus. Então esse Cristo está vivo. Hoje ele é Espírito vivificante. E ele nesta noite, ele quer mudar a sua vida. Então se prepare para uma mudança nesta noite. O maior milagre não é ele curar você. O maior milagre é ele salvar você dos seus pecados. Então em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, e diz isso, dizendo em quem, ou seja, em Cristo Jesus, nós temos a redenção, ou seja, a compra. Ele nos comprou. De quem ele nos comprou? De Deus. Deus mesmo, Deus é justo. Então Deus, ele nos comprou de onde? Do lamaçal do pecado. Porque quando Deus colocou o homem aqui, Deus colocou o homem perfeito. O homem era a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele foi criado em 3 fases. A primeira fase que a Bíblia mostra, o homem foi criado dentro dele. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a imagem de Deus, essa imagem está no Espírito. A imagem de Deus é aquela imagem, é o homem que ama, é o homem que perdoa, é o homem inteligente, é o homem sábio, é o homem que tem empatia, é o homem que é um ser moral. Ele não é imoral, ele é moral. É aquele homem que ele tem comunhão com Deus. É aquele homem que se preocupa. É aquele homem que divide, né? Aí ele divide aqui. Quando ele faz a divisão, ele faz pelo Espírito, porque só o Espírito é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então ele faz a divisão. Às vezes a pessoa está lá, né, misturada, e ele diz assim: aqui não é para você. Então Jesus mesmo disse: eu vim causar divisão. Então o homem que causa divisão muitas vezes é um espiritual, mas é o homem também que une. Ele une por causa da comunhão. Então o novo homem, então esse sangue de Jesus, ele já tratou com o perdão dos nossos pecados do passado. Os nossos pecados, seus pecados, meus pecados do passado já está resolvido. O que nós temos que fazer é chegar diante dele, e pelo sangue de Jesus a gente chega diante dele. E quando a gente diz: Senhor, eis aqui a minha vida, aí ele vai e diz assim: passa o sangue passa na sua consciência. E quando o sangue passa na sua consciência, que a sua consciência é espiritual, aí você diz: eita glória, aleluia, eu agora sou um filho amado. E o Espírito Santo, ele entra em você. Então o sangue de Jesus, ele resolve o problema dos pecados. Mas o sangue de Jesus também, ele trata com os pecados do presente. Se você cometer um pecado agora, a Bíblia diz lá em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, diz lá, olha o que é que ela diz assim: se confessarmos os nossos pecados. Então quem confessa, assume.
O que é confessar pecado? É assumir que errou. E Deus quer que nós assumamos a culpa. Tem um homem na Bíblia que era chamado segundo o coração de Deus, Davi, que ele dizia assim, ele dizia: Senhor, quem pecou fui eu. Levanta a sua mão, o povo não tem culpa não. E Deus dizia: eu gosto desse homem. Por isso que a Bíblia diz aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. Então, irmão, você pecou, você que é cristão e cristã, você pecou, dobre o seu joelho no seu quarto, e pecado tem nome. Não é você chegar e dizer assim: Senhor, me perdoe daquele pecado. O Espírito Santo vai dizer: qual foi o pecado? Diga para Deus: eu roubei um celular. Ele vai dizer: devolva. Eu estava olhando para aquela mulher e eu pensei fazer algo errado. O quê? Eu pensei, o senhor sabe. Ele disse: sei, mas diga. Você vai lá e diz o pecado. Aí você: me perdoe, Senhor, eu estou confessando. Aí sabe o que é que ele vai dizer? Agora você crê na minha palavra? Aí você diz: eu creio. Então agora você confessa a palavra. Aí: Senhor, tu és fiel e justo para me purificar de todo pecado e toda injustiça. Aleluia! A tua palavra tem poder. Aleluia! Eu estou perdoado pela tua palavra. Aleluia! Porque Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. E velar, vocês que conhecem, quando alguém morre, você vai lá velar o corpo. Velar é você ficar ali, ó, a noite todinha, não é assim? Então Deus vela pela sua palavra. Quando Ele lança uma palavra, Ele diz assim: a minha palavra, assim como os céus é mais alto do que a terra, assim como as nuvens também são mais altas, a minha palavra, quando ela cai, ela vai prosperar. Então Deus vela. É como o homem que está plantando. Ele chega de dia, ele planta, ele rega, mas de noite Deus dá o crescimento. Mas ele todo dia vai lá olhando, vai lá olhando, vai lá olhando, vai lá olhando. Não é assim? Na cultura, entendeu? Então Deus é o Deus que vela pela sua palavra. E essa palavra já está lhe alcançando nesta noite. Já está lhe alcançando. Então o problema dos pecados do passado Ele já resolveu. O problema dos pecados de hoje Ele resolve, confessando. Pastor, e o problema do pecado de amanhã? Se eu cometer pecado amanhã? Lá em Romanos no capítulo 5, no versículo 9, ele diz assim: ó, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Então, meu irmão, se quando nós éramos pecadores, Ele foi na cruz e morreu, então quanto mais agora. Então os pecados que você vai cometer no futuro, Deus está dizendo: já está perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, há poder no sangue de Jesus. Em Colossenses, entendeu? No capítulo 2 e no versículo 15, tem algo tremendo também. Tem algo tremendo. Mas antes de falar sobre Colossenses, deixa eu falar também. Então veja bem, se o problema dos pecados ele está resolvido, aí agora você pode perguntar: pastor, e agora? Eu vou ficar sempre cometendo pecado, cometendo pecado, cometendo pecado, cometendo pecado, cometendo pecado, 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 pecado. Então Deus é um Deus sábio. Deus não só resolveu o problema dos pecados, como Deus também resolveu o problema do pecado. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma fábrica de cachaça. E aí agora, se surgisse agora em todo o mundo, se surgisse agora uma lei mundial, e dissesse assim: a partir de hoje, todas as garrafas de cachaças devem ser recolhidas. E aí começasse agora a recolher todas as garrafas de cachaça. E recolhe. E aí recolhia, pronto. Depois que recolhesse tudo, aí alguém dizia assim: pronto, está resolvido. Aí quando era com um mês depois, aí agora está lá muitas e muitas garrafas de cachaça. Aí você ia dizer: epa, já está aí uma ruma de garrafa de cachaça, o que aconteceu? Aí
A fábrica precisa fechar a fábrica. Vamos fechar a fábrica. Então aí, o que é que ele diz? Agora é o seguinte, a ordem é essa: vamos fechar a fábrica. Todos os países agora, vamos fechar as fábricas. Aí na hora que fecha as fábricas, pronto. Aí agora não vai mais produzir mais cachaça. O que foi que Deus fez? Deus resolveu o problema. As cachaças aí são os pecados. Deus resolveu. Mas Ele resolveu também a fábrica, que é o pecado. Então, para o problema dos pecados, Ele tem o sangue. Mas para o problema do pecado, Ele tem a cruz. E a cruz, ela dá segurança interior. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, a cruz ela entra em você, entendeu? No seu interior, e ela opera em você, porque a pessoa do Espírito Santo é quem opera dentro de você. Então, nesta noite, nesta madrugada aí, neste novo dia, Jesus está dizendo para você: filho, filha, tá? Eu resolvi o problema do seu pecado. Eu resolvi também o problema dos seus pecados, para tornar você justo, para que você venha para mim. Então, o que é que ele diz lá em Colossenses 15, capítulo 2, versículo 15? Olha o que é que ele diz. Ele diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles em si mesmo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que Jesus fez um trabalho na cruz. Então veja bem, um principado é um demônio, é um dos príncipes de primeira classe, e ele trabalha em cima de decretos. E você que é pecador, e você que é pecadora, você está sempre dando decretos a ele, e ele vai entrar na sua vida, na sua família. É por isso que a sua vida está assim, porque você, pelo pecado, tem dado decretos na mão dos principados e também na mão das potestades, porque as potestades, elas estão debaixo do senhorio dos principados. Então os principados, eles entram e mandam as potestades irem na sua vida. Então a Bíblia diz que Jesus, através da cruz dele, do sangue dele e do Espírito Santo, ele acabou, ele pegou o principado, as potestades, e colocou debaixo dos pés da igreja. Então hoje, como igreja, eu, Gil e o pastor aqui, nós vamos estar orando e vamos dar ordem a principados e potestades para que eles saiam das suas vidas. Então hoje é uma madrugada diferente para as suas vidas. Tem salvação? Tem. Tem libertação? Tem. Tem cura? Tem. Então tem tudo para você. Tem justificação? Tem. Tem mudança de vida? Tem. Por isso que eu disse lá no início, eu vou estar orando por várias causas aí, e nós vamos estar ministrando também. E também está escrito em Colossenses, olha o que foi que Jesus fez. Ele não só perdoou pecados, mas ele resolveu o problema também do pecado, tá certo? Que é essa árvore maldita que produzia dentro do homem. Mas ele também, em Colossenses 1:3, ele diz assim, olha, que ele nos tirou da potestade das trevas. Ou seja, quando você entrega a sua vida a Jesus, Satanás, ele perde o poder sobre a sua vida, porque as trevas, irmão, é a ausência de luz. As trevas traz angústia, tristeza, dor. Então você pode hoje, essa madrugada, estar em dor, angústia, desespero, né? Aí querendo morrer, querendo sair. Você está achando que a morte vai resolver o seu problema? Não. Muitas vezes você está querendo morrer para solucionar um problema. E principalmente as pessoas que estão em depressão, elas querem morrer. Não, elas não querem morrer porque elas desejam morrer, não. Elas querem resolver o problema. E Deus tem hoje a solução para resolver o seu problema. Então em Colossenses, capítulo versículo 13, ele diz que Jesus, ele nos tirou da potestade, ou seja, do poder das trevas, e transportou para o reino do Filho de seu amor. Então esse transporte, ele é espiritual. É na hora que você diz assim, olha, eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, o que é que eu faço? Você vai dobrar o joelho aí e dizer, Senhor, eu estou cansado, Senhor, de pecado, eu estou cansado dessa vida, e o Senhor realmente é a solução para mim. Entre na minha vida, entre no meu espírito, entre nessa casa, porque você é uma casa de Deus.
E Ele fez você para morar em você. Você pode não entender, pastor, eu sou uma casa de Deus. Você é uma casa de Deus. E eu vou mostrar aqui, olha, eu não vou mostrar na Bíblia, eu vou dizer algo aqui tremendo. Veja bem, Jesus, quando Jesus ele veio aqui, que ele começou a expulsar demônios pelo Espírito de Deus, entendeu? Alguns religiosos disseram assim, olha, esse homem aí, ele expulsa, entendeu? Demônios por Beelzebu. Aí Jesus disse assim: se eu expulso por Beelzebu, os vossos pais vão julgar você. Agora, se eu expulso pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus chegou a vocês. Então vocês estão ouvindo essa pregação, significa dizer que o reino de Deus está chegando na sua casa hoje. Você está onde? Está em casa? Está no trabalho? Você está onde? Está na prisão? Onde você está? Você está no hospital? Onde você está? Você está num táxi? Você está trabalhando? Onde você está hoje, o reino de Deus está chegando a você. O reino de Deus, o evangelho de Deus está chegando a você. E hoje tem mudança para a sua vida, tem libertação para a sua vida. E ainda em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13 e 14, tem uma promessa, é profética. Isso já aconteceu, mas é para acontecer todo dia, nas suas vidas, vocês. O que é que diz lá em Gálatas 3,14? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro se torna maldito de Deus. E ele fez isso para que a bênção de Abraão viesse até nós e o Espírito Santo fosse dado a nós. Entendeu? Então Deus tem a bênção de Abraão para dar a todos vocês que ainda não entregaram a vida a Jesus, que estão mortos espiritualmente, que estão na vida de pecado, que estão cansados, estão fatigados. Entendeu? Então hoje Deus tem a solução para a sua vida. Então Deus quer hoje libertar vocês, salvar vocês, porque Deus hoje vai curar pessoas, vai abençoar pessoas. Mas o interesse de Deus não é só dar isso, não. Deus não está preocupado só de libertar vocês, não. Deus tem algo maior para dar para vocês. Às vezes você diz assim: eu quero solução do problema. Deus diz: eu vou solucionar. Eu quero uma casa. Deus diz: eu posso dar. Eu quero um carro. Eu posso dar. Eu estou cansado. Eu quero saúde. Eu posso dar. Mas o que Deus quer dar para vocês nesta madrugada, o mais importante, é o seu filho Jesus. Porque se você tem um filho, você tem toda a herança do filho. Quem tem um filho tem saúde. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem tem um filho tem a sabedoria. Quem tem um filho tem o poder. Quem tem um filho tem a presença. Quem tem um filho tem a unção. Quem tem um filho tem a eternidade. Então Deus quer dar a vocês. Então eu quero que vocês estejam hoje, entendeu? Preparado, tá bom? Sejam preparados. Se preparem hoje. Vocês que ouviram essa palavra, eu vou liberar agora uns 5 minutos aí, 5 minutos aí, vou liberar aí. Se você tiver alguma pergunta nesses 5 minutos, você faça. Se você ainda não conseguiu o seu copo de água, você vai lá, pega o seu copo de água. Se você sentiu essa palavra e sentiu que o seu coração ardeu, você dobra o joelho aí, entendeu? E começa a dizer assim: Senhor, no nome de Jesus, eu quero que o Senhor, Pai, me ajude. Se você já é cristão e você está ainda em pecado, você diz: Senhor, eu confesso aqui o meu pecado. Diga o pecado e diga que achou graça diante dele, porque ele é fiel para purificar você. Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz que ele tem interesse de manter você puro, limpo, no espírito, na alma e no corpo, preparando para a vida do Senhor. Mas você também que ainda não entregou sua vida a Jesus, você quer entregar sua vida a Jesus nesta madrugada, independente disso, eu vou orar por você. Mas se você quer mudança de vida e Deus quer que você mude, Ele quer que você se torne filho, então você vai lá dentro, pega a sua água, e se você sentiu essa palavra, sentiu que é para você: eu estou cansado, pastor Roberto, realmente eu preciso de Jesus.
porque ele diz lá em Mateus capítulo 11, lá no versículo 27, 28 e 29, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas. Então Deus está interessado primeiro em salvar vocês. E diz, deixa eu dizer agora, voltar lá para o texto. Aí aquele texto lá de Jesus, ele disse assim: olhe, quando o espírito imundo sai do homem, sabe para onde ele vai? Ele vai para o deserto, para lugares áridos. Porque quando o espírito imundo está dentro de um homem, ele está dentro da casa que não é sua. A casa é de Deus, então ele está dentro do homem, ele está no espírito do homem, ele está dentro da casa. E aí o que é que ele faz? Ele mata. Tem homens que matam, não é porque ele quer, porque o homem está na casa, ele está controlando a casa. E a Bíblia diz que quando o valente possui a casa, aí tem que chamar o mais valente. E o mais valente hoje, o nome dele é Jesus. Entendeu? Ele está pronto. Ele já entrou na casa, ele já tomou, já dividiu os despojos, mas ele está pronto para todo dia entrar. Então você é casa dele e ele quer entrar nessa casa. E ele disse assim: olha, quando ele sai, ele vai para o deserto, e ele chega lá, ele olha e diz assim: olha, aqui não tem nada para mim. Aí ele diz: eu vou voltar para a minha casa. E quando ele volta, ele olha pelos olhos e olha dentro da casa. E quando ele olha, ele diz: olha, a casa está limpa, está adornada para mim. Ou seja, quando ele diz que está adornada com as coisas do mundo. Mentira, inveja, continua na mentira. Entregou a vida a Jesus, mas voltou para o pecado, voltou para o lamaçal, voltou para o vômito. Essa pessoa que diz assim: eu perdoo, não perdoou, eu vou dar e não deu, eu não vou mais aí trair, e traiu. Entendeu? Então você adorna. Quando você adorna a casa, você diz assim: eu adorno a casa, eu deixo a casa preparada para os demônios. Ele diz: olha, a casa está limpa, varrida, mas está adornada para mim. Então os mesmos atos daquele homem. Aí ele diz assim, Jesus disse que ele diz assim: eu vou voltar e vou levar mais 7 espíritos. E ele traz mais 7 espíritos pior do que o primeiro. Então se o homem tem um espírito de vício e a gente expulsa um demônio dele, quando ele volta pior. Aí ele volta com espírito de mentira, com espírito de engano, com espírito de divisão, com espírito de inveja, com espírito de prostituição, com espírito de matar. Entendeu, irmãos? Então Jesus, ele quer resolver o problema, esse problema que pode estar afetando a sua vida. Deus, agora escuta o que eu quero dizer para vocês, tá bem? Eu vou dar aí 2, 3, 4 minutos, que depois eu vou entrar aqui, tá bom? Em uma outra palavra aqui, tá certo? Eu vou dar aí 3 a 4 minutos, até 5, tá bom? E já eu estou voltando aí com a palavra. Vamos ouvir um hino com o grupo Logos, o rosto de Cristo. Dividir com alguém esse amor